Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast A Voz da Literatura, onde nós debatemos sobre assuntos da literatura e grandes nomes que contribuem até hoje nos estudos. E hoje a gente vai fazer uma viagem diretamente para o século XVI, especificamente no classicismo, algo que é importante para os estudos até hoje. E não tem como falar de classicismo sem mencionar Luiz Vaz de Camões, o grande poeta que tem as suas obras até hoje como fonte de estudos tanto na universidade quanto em escolas e fora das escolas também, dentro da sociedade. E hoje a gente está aqui para debater. Eu vou receber duas convidadas especiais, mas antes disso, roda a vinheta. Voltamos e hoje eu vou apresentar para vocês duas discentes do curso de Letras de São Miguel do Guamá. Elas estão cursando o 3º ano. Sejam bem-vindas, Maria Eduarda e Ana Paula. Obrigada, é uma honra fazer parte desse podcast. Espero muito a contribuir. Muito obrigada pelo convite, Yasmin. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer receber vocês e eu espero que de hoje os nossos telespectadores eles possam tirar algumas dúvidas, assim como eu também. E para começar a nossa conversa, nós vamos fazer um contexto histórico sobre o classicismo. E eu gostaria que vocês me dissessem para todos os telespectadores como surgiu o classicismo e o que diferencia dos outros movimentos que aconteceram no século XVI. Bom, o classicismo ele surgiu no século XVI e num momento muito importante da humanidade, que foi o Renascimento, dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, uma das principais características do classicismo é o desprendimento da Igreja Católica, dos dogmas da Igreja Católica. Aqui nós temos o antropocentrismo, que é esse colocar o homem no centro de tudo, no centro do mundo, se desprendendo dos dogmas da Igreja Católica, pensando por si próprio, não pela Igreja Católica, pelos dogmas. Então, temos uma característica também importante, que é a valorização da cultura greco-romana. Então, a gente vai ver muito no livro Os Lusíadas, de Camões, que ele vai ter essa retomada da literatura greco-romana muito marcante. É como se a religião deixasse de ser tão importante e a visão do homem fosse vista, porque naquela época não era assim como você nos contou. Uhum. Falando ainda desse desprendimento da Igreja Católica, é válido mencionar, no meio de tudo isso que a Ana Paula acabou de abordar, que isso ainda está acontecendo, que naquele tempo, no século XVI, ocorreu a Reforma Luterana, onde Lutério ele divulgou suas 95 teses, onde ele questionava, ele criticava as vendas das santas indulgências. E também nessas teses ele vinha questionar sobre a Igreja Católica, sobre a corrupção que a Igreja Católica fazia naquele tempo, que o clero, os papas. E também, entre essas tantas consequências que a reforma trouxe, uma também que é bastante importante, que foi bastante importante nesse tempo, foi a divisão da igreja, que nesse tempo a Igreja Católica ela foi dividida, e também o surgimento do protestantismo. Ótimo, perfeito. Então, vocês mencionaram aí algumas dessas características que são colocadas dentro do classicismo. E eu queria saber se vocês poderiam especificar, quais são essas características, se elas existem até os dias atuais e se elas ecoam até hoje dentro da nossa sociedade, dentro das escolas, da universidade. Bom, Yasmin, eu posso afirmar que essas características
elas se fundiram foi com uma característica antropocentrismo, né? Que foi a característica que vem valorizar o homem, né? Onde eles tiram Deus e colocam o homem acima de tudo, como a base de tudo. E também outra característica bastante importante é o racionalismo, que as pessoas elas confundem, né, o racionalismo com a racionalização, que elas pensam que o racionalismo é a mesma coisa que a racionalização, só que não é, porque o racionalismo ele vem valorizar o pensamento, né, do ser humano. Já não, a racionalização é a reflexão, que a forma que o homem tem é a forma que o homem pensa sobre o mundo, e também vem ser a valorização da cultura grega. E outra também característica, hedonismo, que é que ele vem satisfazer o desejo do ser humano. E também outra característica que é bastante importante é a figura de linguagem que são predominantes, né? Que é o paradoxo, a antítese e a personificação. Então é importante, né, trazer esse debate dessas características, porque são coisas que a gente estuda, porém, às vezes a gente acaba não compreendendo bem, e eu acho importante você trazer essas características. E também vamos saber agora se elas ecoam na nossa atualidade, né? Como elas se ecoam. Sim, respondendo a sua pergunta, né, ela ecoa sim na nossa atualidade, né, porque uma das principais características é o pensamento racional, né, o homem ele vai pensar por si próprio, racionalmente. E tem também o lírico, né, que a gente pode ver nas poesias de Camões, que traz essa subjetividade, né, essa subjetividade do eu lírico, de falar sobre os seus sentimentos, né, sobre a dor, sobre a emoção, sobre a saudade. Então, posso dizer que sim. Então, ótimo, né? Então, não tem como falar do classicismo, né? Como você mencionou e a Maria Eduarda também, sem mencionar o Luiz Vaz de Camões, né? Então, vamos começar essa conversa agora, esse diálogo sobre quem é este autor e como ele contribui hoje na literatura. E eu gostaria também de mencionar a vocês que é importante falar de Luiz Vaz de Camões, porque é um autor que nós conhecemos muitos poemas dele, porém, às vezes a gente acaba não tendo esse conhecimento da história dele. Sim, Luiz Vaz de Camões é o maior autor da literatura do classicismo português, e não se sabe ao certo em qual cidade que ele nasceu. Os historiadores ainda não têm não tem certo ainda aonde a cidade que ele nasceu, se foi em Lisboa, se foi em Coimbra, se foi em Alenquer, Santarém, mas ele nasceu em uma família simples, desprovida, não tinha muitos recursos. Então, quando ele era jovem, ele foi para o palácio, foi viver lá. Então, foi aí que ele teve a oportunidade de estudar, de entrar em contato com a literatura. Ele começou a estudar os poemas épicos, né, de Homero, Ilíada. Então, foi aí que ele teve a oportunidade de poder estudar, de poder se aprofundar. E ele teve que sair, né, do palácio, porque ele se envolveu com algumas mulheres lá dentro. Então, ele decidiu por sair e virar soldado e combater na guerra. E numa dessas viagens para a guerra, ele perdeu o seu olho. E ele volta, né, para Lisboa, para Portugal. E em uma procissão de Corpus Christi, ele fere um soldado português. E por isso ele é preso. Então ele fica um tempo preso. E ele sai com a condição de que ele entrasse para o ultramarino de Portugal, né? E é aí que ele entra nesse universo marítimo, é aí que ele começa as suas viagens pela Índia, pela África também. É aí que ele escreve o seu livro Os Lusíadas, e que vai tratar basicamente da história de Portugal, né, das grandes navegações.
de Vasco da Gama, e ele traz essa valorização aí neste livro, Os Lusíadas, da literatura greco-romana. Então, falar de classicismo é falar de Luís de Camões, porque ele é o maior, né, da literatura classicista português e um dos maiores no mundo. Exatamente, é importante demais, né, falar sobre ele. Camões, ele foi um marco muito importante para o classicismo, né? Ele contribuiu muito com a popularização do soneto e o poema lírico, né, em Portugal, no século XVI. E, ao mesmo tempo, ele unificava, né, a literatura lírica e, ao mesmo tempo, ele unificava, né, a literatura épica e a poesia lírica. Para quem não sabe, o soneto, ele é uma poesia que contém 14 versos e ele é decassílabos, e também ele que contém 10 sílabas poéticas. Como vocês mencionaram agora há pouco, né, e é importante também a gente trazer uma poesia ou uma obra do autor que nós estamos conversando, eu gostaria de saber de vocês, né, qual poesia vocês trouxeram e como é que é abordado os assuntos dentro da poesia de Luís Vaz de Camões. Então, a gente trouxe uma poesia para compartilhar com todos vocês. É uma poesia lírica que vai trabalhar essa subjetividade, né, do eu lírico, essa emoção, os sentimentos, né, do ser humano. Então, eu vou ler agora para vocês. É uma poesia bastante conhecida e eu sei que todos vão gostar bastante. Se chama O Amor é Fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem perder, é querer estar preso por vontade, é servir quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causa pode ser o favor, nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si mesmo, o amor. Antes da gente falar, né, sobre esta poesia, nós vamos retomar, né, eu gostaria que vocês dissessem quais são as características que são encontradas dentro das poesias de Luís Vaz de Camões. O poema lírico, né, camoniano, é um poema que ele vem compreender o conjunto unificado, né, tanto quanto a nível temático, quanto a nível temático, quanto a nível formal. E os temas que são tratados, né, com o poema lírico são poemas bastante ricos e variados. Sim, é exatamente essa subjetividade que eu falei, né, no começo, essa valorização do sentimento humano, né, essa figura de linguagem que ele utiliza para escrever o seu poema lírico. É como você leu, né, esse poema de Luís Vaz de Camões, ele transforma em cada olhar a maneira em que a gente vai interpretar. A minha interpretação deste poema é bastante relacionado ao que ele escreve, algo contraditório, né? Algo que está relacionado ao amor e à solidão também, como está escrito nas entrelinhas deste poema, e também a gente consegue identificar o que ele quer passar através deste poema, né? Nossa, é um poema muito que é profundo demais. Ele atravessa a gente de uma forma que só Camões. Sim, ele traz esse sentimento dele, ele joga assim com as palavras, faz esse jogo de palavras paradoxo. Então, é um poema assim muito importante, não só do lírico, mas
ele traz esses sentimentos, né, pra gente. A gente pode interpretar ele de diversas formas. Toda a poesia, né, tem paradoxos. Exatamente. Toda a poesia dele. Toda a poesia de Camões e de outros autores, a gente vai interpretar de acordo com aquilo que a gente vê, né, daquilo que a gente sente. E também para a gente conversar mais sobre tanto a literatura como em outros autores, eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta bastante sentimental de vocês mesmos. O que é a literatura para vocês? Nossa, a literatura é algo incrível, né? Posso falar que a literatura, ela é algo que nos atravessa. A literatura faz a gente viver muitas experiências que a gente acaba criando memórias, né? Memórias que atravessam a gente, memórias né? que atravessam a gente. Falar de literatura, eu fico até emocionada. É maravilhoso demais conversar sobre ela, porque nos permite vivenciar o que você está vivenciando, Exatamente. a emoção de falar sobre ela. Sim, a literatura, ela traz pra gente um sentimento diferente, né? Às vezes a gente pode estar passando por um momento difícil e lê um poema e fica feliz. E então a literatura traz pra gente esses sentimentos, essas diversas formas de pensar o amor, a natureza. Então a literatura é algo que me inspira. Inspira todos nós. E para você que está aí, telespectador, o que é a literatura para você? O que ela permite que você sente ao ler ou até mesmo a escrever um poema ou um soneto? É importante demais conversar sobre a literatura e hoje eu estou muito feliz de poder receber vocês aqui no nosso podcast. Quero agradecer a vocês por ter aceitado esse convite. Espero que vocês possam voltar outras vezes. A gente que agradece, a gente ficou muito feliz por fazer parte desse podcast e espero que vocês chamem a gente mais vezes. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, somos muito felizes pela contribuição, pelas conversas, foi muito, muito importante. E eu quero agradecer a você, telespectador, por ter continuado, por ter nos assistido. E eu espero que este podcast de hoje tenha contribuído muito para os seus estudos literários. Até o próximo episódio. Obrigado pela atenção.